E aí, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos para mais uma aula do canal. E nesta aula, vamos aprender a extrair uma lista única com base em uma coluna da nossa planilha. Neste exemplo, eu quero gerar uma lista única de produtos a partir da coluna B e inserir na coluna F, fazendo isso através de uma macro. Cliquei no botão extrair, que executa a minha macro, e automaticamente foi gerado essa lista única na coluna F. Se a sua versão Excel for a partir da 365, você já vai ter uma função normal no Excel para gerar esta lista, que é a função único. Mas, se a sua versão aí não tiver a função único, você vai poder utilizar a macro desta videoaula. Beleza, então vamos trabalhar. Primeiro deixa eu remover. Deixa eu fazer assim, modo designer, retirar os códigos e fazer o procedimento a partir do zero. Remover o módulo, fechar o VBA. Se você ainda não tem a guia desenvolvedor ativa aí no seu Excel, nós vamos precisar dela. Então você vai clicar sobre qualquer uma das outras guias, vai clicar com o botão direito e vai escolher personalizar a faixa de opções. E vai marcar a caixinha do desenvolvedor, no meu caso já estava marcado, e clicar em OK. Com isso, você vai ter mais uma opção no menu superior do seu Excel. Seleciona a guia desenvolvedor e vai em Visual Basic. Se não aparecer a janelinha do Project Explorer, você vai clicar em Exibir, Project Explorer. Posteriormente em Inserir, e vamos colocar a nossa macro em um módulo. Começamos pelo nome da nossa macro. Vamos chamá-la de lista underline única. Pressionei Enter, já criou o EndSub. Começamos pelo sistema de tratamento de erro, on error, go to erro. Caso tudo correu bem, exit sub. Caso contrário, vai para erro, e exibe uma MSG Box para o usuário. Abro aspas, erro, ponto de exclamação, fecho aspas, vírgula, VB Critical, que é o tipo da mensagem, vírgula, abro aspas, título da mensagem, erro. Fechei aspas. E dentro do nosso sisteminha de tratamento de erro, vamos escrever a nossa macro. Para manipular as linhas, precisamos de uma variável linha as double. Não dei espaço aqui. De em linha as double. E linha vai ser a partir do cabeçalho. No meu caso, o cabeçalho da coluna B está na linha 1. Igual a 1. Próxima variável é para identificar a linha da nossa lista. Qual a linha que a gente vai salvar cada opção única que for encontrada. Vamos ter outra variável din, linha lista as double. E linha lista, dá para fazer assim, para não correr o risco de escrever errado. Linha lista vai ser igual a partir de qual linha você vai inserir a informação. No meu caso, a lista única vai ser na coluna F a partir da linha 2. Então, igual a 2. Show, definimos duas variáveis. Também precisamos de uma variável para ver se uma determinada opção existe ou não existe mais de uma vez. Então, de ver as double. Agora estamos declarando nossas variáveis. Depois a gente começa a trabalhar. E também precisamos definir um with planilha 1 e end with. Ok, mas o que é esse planilha 1? No meu caso, os dados estão na planilha 1, nome interno do VBA. Na planilha aqui estará nomeado para dados, mas internamente do VBA eu utilizo esse nome fora do parênteses, que é o planilha 1. Então, você vai verificar aí qual que é a sua planilha com dados. E precisamos fazer o seguinte, fazer um loop.
para olhar linha por linha e verificar se existe ou não existe. Então, dentro do it, do loop until ponto cells, abre e fecha parênteses, ponto value for igual, abre e fecha aspas duplas, que é vazio. Então, eu quero olhar, no meu caso, de acordo com a linha. Então, a nossa variável linha vai aqui dentro. Também vai dentro do loop linha igual a linha mais 1. Ou seja, a cada loop vai descendo uma linha. E eu quero descer esse loop, descendo linha por linha, até encontrar uma célula vazia, no meu caso, na coluna B, que é a coluna 2. Então, 1, 2. Então, eu coloco aqui, vírgula, na coluna 2. Então, fica rodando esse loop até encontrar uma célula vazia na coluna 2, de acordo com a linha que o loop está percorrendo. E dentro deste loop, nós vamos ter a nossa variável ver. Fazer assim, ver vai ser igual a uma função worksheet function.countif. Nós vamos contar a partir da linha que o laço está percorrendo, verificar nas anteriores quantas vezes aquela ocorrência se repete. Então, abre e fecha parênteses. Eu quero analisar ponto range, porque eu já referenciei a planilha 1, então é planilha 1.range. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro do parênteses. E eu quero analisar, no meu caso, a partir da célula B2, de acordo com a linha que o laço está percorrendo. Por exemplo, o laço desceu 3 linhas. Eu vou olhar nas duas anteriores se já existe essa terceira opção. Se já existir, eu não coloco para a lista. Se não existir, coloco para a lista única. Então, este é o raciocínio. B2, no meu caso, então você vai referenciar a sua coluna da planilha, 2 pontos B. Então, eu já sei que eu começo na B2, mas não sei a linha final. Mas nós temos o nosso laço percorrendo linha por linha. Você vai pegar a variável linha, fora do parênteses, você vai colocar um E comercial, então tecla Shift e o número 7, está ali o E comercial, e a variável linha. Ponto text. Então eu quero contar na coluna B, não é ponto text nada aqui, galera, estou fazendo, aqui é vírgula. Então, esta é a coluna que eu vou verificar. Qual vai ser o critério? Então, o critério é isso aqui, ó. Depois da vírgula, agora sim, ponto, text. Então, eu quero olhar a opção que consta na linha e coluna 2. Se ela já existe nas linhas anteriores, significa que eu já passei ela para a minha lista única. No entanto, se for menor ou igual a 1, eu tenho apenas uma opção até a linha em questão, aí eu posso transferir essa informação para a minha lista única. Por exemplo, cheguei até aqui, ó, milho, quantas vezes ele se repete até a linha 3? Apenas uma vez. Então, se é 1, eu consigo colocar isso para a lista e depois, quando eu chegar novamente em milho, nessa área eu terei 2. Aí eu já sei que eu já enviei essa opção para a minha lista única. Então, este é o raciocínio. Beleza, então vamos avaliar agora a resposta da variável ver. If se ver menor ou igual a 1, then end if. Se for menor ou igual a 1, eu vou enviar esta informação para pegar assim, ó. No meu caso, eu estou utilizando na mesma guia. Então, eu posso utilizar o ponto cells. E vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero colocar na coluna 6 a lista única. Então, informa a coluna. Se por acaso você vai salvar para outra guia, por exemplo, planilha 2, você colocaria aqui, ó,
planilha 2. Referenciaria a planilha. No meu caso, eu não tenho planilha 2. Só para exemplificar para vocês. E, de acordo com a linha na coluna 6, mas agora não é a nossa variável linha, é a linha lista. Linha lista vai ser igual à opção que consta na linha em questão da coluna B. Então eu levo, opa, aqui ó, sobrou um L nessa história. É essa variável aqui que vocês vão colocar no código que transfere aí para a linha lista. E a linha lista vai ser igual à linha lista mais 1, para ficar aí na próxima linha que vai receber a próxima informação. Seleciona essa área, tecla Tab. Isso aqui dá para levar um pouquinho para dentro. Beleza. Então esse código vai gerar a nossa lista única. Não é difícil, pessoal. A questão é entender o raciocínio. Se for menor ou igual a 1 até a linha em que o laço está percorrendo, transfere para a coluna 6. Vamos fazer o seguinte. Coloca um pouco para o lado aí o editor aí do VBA e você vai pressionar a tecla F8 com o cursor dentro da nossa macro. Deixa eu limpar primeiro minha área da lista única. Depois a gente vai colocar um código para fazer aí limpar automático. Eu estou executando, opa, arroz, feijão, milho, farinha, e agora não vai gerar mais nada porque todas estas opções já existem. Vamos ver se vai sair do loop. Então siga, vamos ver a linha, estou na linha 22. Agora tem que sair. Saiu certinho. Então já geramos a nossa lista única aí corretamente. Próximo passo é limpar essa área referente à lista antes de gerar uma nova lista. Então como que a gente vai fazer isso? Agora vamos utilizar o gravador de macro para agilizar um pouco o nosso trabalho. Então na guia desenvolvedor você vai clicar em gravar macro. Vamos chamar de limpar, apenas para a gente pegar o código. Ok, selecionei a célula F2, pressionei a tecla Ctrl e Shift e seta para baixo. Pressiono agora a tecla Delete e vou selecionar novamente a célula F2. Parar gravação. Visual Basic. Deixa eu colocar novamente aqui. Percebe que foi inserido mais um módulo na planilha. Então você vai lá nesse módulo, ó, sublimpar a nossa macro. E você vai copiar estas linhas de código, Ctrl C. E dentro do it, mas antes do do, então não pode colocar dentro do laço, porque ele vai limpar a cada linha. E você vai colocar antes ponto range, ponto select não precisa, apenas ponto range na frente dos range. Então seleciona a célula F2, desce para baixo, limpa essa área e seleciona de volta a célula F2. Vamos ver se vai funcionar. Que agora a gente não tem a lista. Então tecla F8, limpou a área. Vai limpar até o final. Pressionei para ir mais rápido. Show! Beleza, já limpamos a lista. Outro código que a gente pode colocar, pessoal, é para classificar em ordem alfabética essa lista. Então também vamos utilizar o gravador de macro. No meu caso, perceba aqui, ó, galera, que ficou ó, bloqueado. Já sei o porquê. Ó. Aqui ó, está executando. Então, cliquei em redefinir, já liberou o gravar macro. Guia desenvolvedor, gravar macro. Então esta vai ser para a gente pegar os códigos do classificar. Ok. Mesmo esquema de antes. Seleciono a célula F2, tecla Ctrl mais Shift, seta para baixo, botão direito do mouse, aí você vai em classificar de A a Z.
selecionar a célula F2 novamente, parar a gravação. Visual Basic, vamos pegar o código para a gente ganhar tempo. Opa, não era para voltar lá. Módulo 2, então o nosso código da função classificar. Pega esse código, Ctrl C, cuidem para copiar corretamente, eu não peguei o EndSub, só essa parte. Ctrl C e vamos levar para o módulo 1. E depois do loop, deixa eu pegar isso aqui e levar um pouco para dentro. Antes do endwhich, você vai colar o código que foi gravado. Antes do range.range, deixa eu me ver, e aqui embaixo também .range. Para selecionar de volta a célula F2. Mas perceba que o código ele ficou até a linha 5. Então vocês vão aumentar essa área de classificação. 50, 500, 5000. No meu caso até 5000 está bom. Também precisa alterar nesta linha. Então 50, 500, 5000. Precisa ser exatamente a mesma quantidade de linhas deste ponto. Outro ajuste que a gente pode fazer, eu percebo que eu tenho o nome renomeado da guia. Então, para evitar que eu tenha problema no código, caso o usuário altere o nome renomeado aqui na planilha, eu vou capturar o nome através de código. Vocês vão utilizar o seguinte. Após a variável ver, vocês vão escrever dim plan as string. E plan vai ser igual à planilha onde eu tenho os dados. A planilha 1, nome interno do VBA, .name, que aí eu pego o nome renomeado da guia. E esta variável plan, vocês vão colocar dentro do parênteses onde tem o nome da guia. Cuidem para apagar aspas duplas também. Desta forma, a gente evita erro no nosso código. Esse AD2, vocês podem apagar esse 2 do final do código. Não vai ter muita importância. Se vocês deixarem ele, vocês vão ter problema quando executar esse código de classificar em uma versão mais antiga do Excel. O último passo antes de colocar o botão de comando é salvar a planilha habilitada para macro. Se você não trabalhou com macro ainda, se a gente não salvar a planilha habilitada para macro, nós perdemos o código. Vamos em arquivo, salvar como, e você vai escolher a pasta onde você vai salvar. No meu caso, na área de trabalho, e precisa ser o tipo segunda opção, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Salvar. No meu caso já existe a planilha, vou apenas substituir. Vamos executar mais uma vez a nossa macro e depois colocar ela em um botão de comando. Então, com o cursor dentro da macro que a gente fez, clico no botãozinho verde, executar. Olha que show! Fez automaticamente. A gente pode ainda congelar a tela enquanto a nossa macro está sendo executada. Então, nós vamos fazer o seguinte. application.screenUpdate igual a false. Mas obrigatoriamente lá no final precisamos mudar de volta para true. Senão o usuário não vai conseguir visualizar as alterações da tela. Salva a alteração e agora vamos colocar o botão de comando. Esse módulo 2, galera, dá para deletar ele. Clica com o botão direito, remover módulo 2. Era apenas para a gente pegar os códigos. Então, guia desenvolvedor, inserir, controle Active X, um botão de comando. Botão direito, propriedades e vamos chamar de extrair. Dá para mudar a cor também em backcolor. Aí você coloca uma cor que você se agrade. O texto dá para mudar em forecolor. Deixar em branco, a fonte para deixar em negrito também.
negrito. O tamanho vocês também podem controlar. Ok. Fecha essas propriedades, volta na planilha. Ainda estamos no modo design. Duplo clique sobre o botão de comando. E vamos chamar a nossa macro que está no módulo 1. Então, módulo 1, ponto, lista única. Voltamos para a planilha, retiramos do modo design. Se você quer mudar de posição posteriormente o botão de comando, você vai clicar novamente em modo design. Quando ficou marcado, aí você consegue movimentar o botão. Se não estiver no modo design, ele vai executar quando você clicar e não vai mudar de lugar. Extrair. Deixa eu retirar a lista aqui, porque agora a gente congelou a tela. Então eu clico em extrair. O usuário vai perceber somente depois que a lista total foi inserida. Então a macro aí até simples de se fazer e entender, mas que atende esta necessidade aí de gerar uma lista única. Eu fiz este exemplo aplicando a esta situação na planilha, mas você poderia ter uma situação em um formulário onde você precisa gerar uma lista única para carregar em uma combo box, por exemplo, onde este procedimento pode ser útil também. Enfim, agora vai da criatividade de vocês a adequar a outros procedimentos e necessidades. Pessoal, gostaram da dica? Gostaram da macro? Deixa o like aí no vídeo. Se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a contribuição de vocês. E até a próxima aula.